Bem, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Henrique novamente, né? Para essa próxima lista, a lista 5, que a gente já fala derivadas parciais de ordem superior e aplicações, né? Umas equações que modelam fenômenos, da vida real, né? Fenômenos muito interessantes aí e que estão no cotidiano de vocês aí da engenharia, né? Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira questão, uma questão simples, né? Então, enquanto todas as derivadas parciais de segunda ordem das seguintes funções, né? Escolhi 3 itens aqui para a gente fazer, o processo é o mesmo, né? Primeiro vamos relembrar quem é que são as derivadas parciais de segunda ordem, né? Quando a gente fala de derivadas parciais de segunda ordem, a gente tem a derivada parcial segunda, derivada segunda de f em relação a x duas vezes. A gente tem a derivada segunda de f em relação a y duas vezes. E a gente tem a derivada parcial mista, né? Que é a derivada parcial de f primeiro em relação a x, depois em relação a y, né? E a gente tem o seguinte, né? A derivada segunda de f, primeiro em relação a y, depois em relação a x, né? E aí vale ressaltar uma propriedade interessante, é que se a função for de classe C2, né? Se a f for de classe C2, o que significa ser de classe C2, né? Significa que ela possui derivadas até segunda ordem e essas derivadas são contínuas, né? Se f é de classe C2, então essas derivadas parciais mistas comutam. Aí a gente vai ter que d2f dx dy é igual a d2f dy dx, né? Mas lembrando que isso só vale se essa condição for satisfeita. A função tem que obrigatoriamente ser de classe C2. A gente olha, todas essas funções são de classe C2, são polinômios, são funções senos, funções Ln, que são funções exponenciais, né, que são funções que são de classe C2 pela sua própria natureza, né? Então as derivadas parciais de ordem 2 elas comutam, aqui as derivadas parciais mistas de ordem 2 comutam, né? Então, para todos os itens, então tá aqui um perceba, né? Um perceba aqui é um perceba realmente fácil de perceber, mas precisa dessa justificativa para a gente poder melhorar aqui essa discussão, né? Deixa eu ajeitar aqui essa borracha. Aqui antes de iniciar, perceba que f é de classe C2 em todos os itens antes de começar, né? Então você tem derivadas. De novo, por que elas são de classe C2? Porque elas são combinações de funções que são de classe C2, né? São somas, produtos, compostas, tudo de funções que são de classe C2, né? Ok? Então vamos lá. Para o item A. Logo, né, deixa eu só complementar aqui. Logo, vale isso. As derivadas parciais de ordem 2 mista comutam, né? Só para a gente ter essa situação aqui. Então a gente tem f de xy como sendo x mais y mais xy, certo? X mais y mais xy. Então vamos ver quem é que são as derivadas parciais de ordem 1, de ordem 2, todos os tipos. E aí vamos lá, quem é que é df dx, por exemplo? Df dx no ponto xy qualquer, né? Essa é a derivada parcial de f em relação a x no ponto xy qualquer, né? A gente vai ter, ó, 1 mais 0 mais y, né? Que é 1 mais y, certo? Quando você olha df dy no ponto xy qualquer, isso aqui vai ser 0
mais 1 mais x, ou seja, 1 mais x, né? Ok? Então vamos ver quem é que são as derivadas parciais de ordem 2 aqui, né? Então, isso é coisa que o cara fala no meio da rua. Então, d2f dx2 no ponto xy é igual a derivada em relação a x é a derivada em relação a x, né? Então, você vai ter que é a derivada em relação a x de 1 mais y, né? Dá zero. Quem é que é d2f dx dy, né? Aí tanto faz, você tanto pode pegar como sendo a derivada em relação a x, a derivada em relação a y da f, como o contrário, né? Já que elas são de classe C2, a derivada em relação a y da derivada em relação a x. Certo? Então, isso aqui vai ser a derivada em relação a x da derivada de f em relação a y, né? No ponto xy. Então, isso aqui vai ser a derivada de 1 mais x em relação a x, né? A derivada em relação a x de 1 mais x, que é 1. Se você fizer o contrário, você vai ter a derivada em relação a y, a derivada em relação a x de 1 mais y, também dá 1. Certo? E por outro lado, aliás, por fim, né? Você vai ter que a derivada segunda de f em relação a y duas vezes, no ponto xy qualquer, é a derivada em relação a y da derivada de f em relação a y no ponto xy, né? Que é a derivada em relação a y. Posso até minimizar essa parte para fazer um pouco diferente, cabe ali a função que a gente fez no item A. Então a derivada em relação a y da derivada em relação a y, que é 1 mais x, isso aqui também dá zero, né? Então a gente tem as derivadas parciais de segunda ordem aqui, todas elas, né? Ok? Muito bem, para frente. Qual foi o outro item? O item B. Seno de xy, né? F de xy igual ao seno de x vezes y aqui, certo? Então vamos lá. Vamos ver quem é que são as derivadas parciais de ordem 1. Derivadas parciais de ordem 1. Né? Vai ser quem? Então a gente vai ter df dx no ponto xy qualquer. Aqui regra da cadeia, derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Então isso aqui vai ser cosseno de xy vezes a derivada de xy em relação a x, que é y, né? E a outra, derivada de f em relação a y no ponto xy qualquer, vai ser a derivada do seno, de novo, a mesma coisa, regra da cadeia, derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro em relação a y. Então vai ser cosseno de xy vezes x, né? Então quem é que vão ser as derivadas parciais de ordem 2 aqui nesse caso? Então vamos lá. Primeiro, d2f dx2 no ponto xy qualquer. Isso aqui vai ser a derivada em relação a x. Já viu isso? Do cosseno de xy vezes y, né? Então, em relação a x, y é constante. Então, eu vou ter y que multiplica. Eu derivo o cosseno. Derivada do cosseno menos seno aplicada em xy vezes a derivada de xy em relação a x, de novo da y. Portanto, quem é d2f dx2 no ponto xy qualquer menos y2
seno de xy, né? Ok? Quem é que vai ser D2F dy2? D2F dy2 no ponto xy vai ser a derivada em relação a y da derivada em relação a y. Derivada em relação a y de x cosseno de xy. Aqui da mesma forma o x é constante. Derivada do cosseno é menos seno aplicada em xy vezes a derivada de xy em relação a y, que é x. Por fim, a gente tem uma coisa parecida com a outra derivada lá, né? A derivada segunda de f em relação a y duas vezes no ponto xy. Isso é menos x quadrado seno de xy. Certo? Muito bem. Por fim, a derivada parcial mista. A derivada segunda mista agora, né? Derivada parcial de ordem 2 mista. Então, d2f dx dy. Aqui eu vou fazer só uma, tá? A gente já viu que isso é que elas são de classe C2, a gente já argumentou que elas são de classe C2, sendo de classe C2 elas comutam, então eu não vou calcular a outra derivada parcial, tá? Daqui a pouco eu vou só dar uma olhadinha nas notas para ver onde é que está esse resultado que diz que se as derivadas parciais são de ordem se as derivadas parciais, se a função for de classe C2, as derivadas parciais de ordem 2 mistas comutam, tá? Então voltando aqui. Quem é que vai ser d2f dx dy? Isso aqui vai ser d dx de df dy. Df dy é essa moça aqui, ó. X cosseno de xy. Aqui muda um pouco que a gente tem que usar a regra do produto, né? Isso aqui vai ser quem? A derivada da primeira vezes a segunda. A derivada de x em relação a x é 1. Então dá cosseno de xy mais a primeira vezes a derivada da segunda em relação a x, né? Isso aqui vai ser, ó, a derivada da segunda em relação a x menos seno de xy vezes y. De tal forma que isso aqui no final vai resultar em... Só um minuto. E aí, por fim, nós vamos ter que isso vai ser cosseno de xy menos xy seno de xy. Ok? Vamos para o último item, o item C, que nós vamos fazer, né? Então vamos lá. Deixa eu só ver quem é o item C. Eu tenho aqui a memória curta. O item C não, o item E. L de xy, ln de x mais y. Ah, aqui é interessante. É o item E. F de xy igual a ln de x mais y, né? Primeiro porque essa função não está definida em todo lugar, né? A gente tem que olhar primeiramente isso. Então, só fazer algumas considerações antes disso, né? Fazer algumas considerações a respeito dessa função, certo? Primeiro, que essa f está definida no máximo, né? Nesse conjunto, ó, conjunto dos xy. Vou botar aqui de outra forma, o domínio da f. Esse é o domínio mais amplo possível para essa função, né? O conjunto dos xy em R2, tais que x mais y tem que obrigatoriamente ser positivo, né? Não pode ser nem zero isso aqui. Isso aqui é para função logarítmica real, né? Então quando você olha para o domínio dessa função dentro do R2, ele é uma função desse tipo. A reta x mais y igual a zero é que a gente chama de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Vocês lembram lá, não sei se vocês lembram lá do ensino médio, mas é uma reta que faz basicamente bissetriz dos quadrantes pares, desculpa. Bissetriz dos quadrantes pares. Então é uma reta que faz isso aqui. Eu sou péssimo em desenhos, porque eu nunca quis ser arquiteto.
uma reta que faz mais ou menos isso. Ó. Então aqui você tem y mais x igual a zero. Então tudo que for maior do que zero é tudo que está acima dessa reta. Então está aqui o domínio dessa função. Deixa eu fazer de outra cor. Só para tá aqui de verde. Certo? Então está aqui o domínio dessa função. Esse cara aqui é o domínio da minha f. Certo? Então todo mundo que está aqui em cima. Essa f não pode assumir valores sequer em cima dessa reta, né? Essa reta é um aberto aí. Aliás, esse domínio é um aberto, né? Porque em cima da reta, a reta não seria uma fronteira para esse conjunto, né? Muito bem. Só para relembrar isso aqui. A segunda consideração é a seguinte. Quando você fizer as derivadas, você tem que lembrar que... Não, mas aqui tudo bem. A gente já não vai ter pontos dessa forma por causa do domínio. Eu ia fazer uma consideração que era redundante. A gente vai já ver por quê. Muito bem. Aqui, vamos lá. Quem é que vai ser a derivada? Quem é que vão ser as derivadas parciais? Portanto, as derivadas parciais serão, né? Derivadas parciais de ordem 1, primeiro. Antes de dizer isso aqui, eu quero só que vocês percebam o seguinte, ó. Observe que, daqui a pouco a gente vai ver porque. Observe que qualquer que seja o xy dentro do domínio, qualquer que seja o xy diferente, o x não pode ser menos y, né? X mais y não pode ser zero. Não, vamos lá, vamos para frente. Eu ia falar uma besteira aqui agora, esquece isso. Vou voltar para as derivadas parciais de ordem 1, depois a gente faz esse comentário aqui. Então, df dx no ponto xy vai ser a derivada em relação a x dessa função ln de x mais y, né? E aí, como é que eu derivo o logaritmo natural? A derivada do logaritmo natural de alguém é 1 sobre esse alguém. Então, é 1 sobre x mais y vezes, que esse alguém é uma composta, a derivada desse alguém em relação a x, que é a derivada de x em relação a x, que é 1, né? Então, derivada de f em relação a x no ponto xy é 1 sobre x mais y, certo? Ok? Aqui, se vocês perceberem, aqui fica aqui é onde essa condição de estabelecer esse domínio fica importante. Que era exatamente o que eu ia dizer lá em cima, quando eu apaguei, né? Porque veja bem, se x mais y pudesse ser igual a zero, essa derivada parcial não existiria, né? Entretanto, como nós vimos que o domínio mais amplo possível para essa função é esse conjunto, né? A parte superior é essa reta y mais x igual a zero. Então a gente fica tranquilo em definir essa expressão 1 sobre x mais y, porque de fato, para nenhum elemento do domínio, isso aqui, aliás, para todos os elementos do domínio, isso aqui vai estar bem definido, né? Ok? Da mesma forma para df dy. Então, da mesma forma para df dy. Você vai ter df dy no ponto xy, vai ser ddy do ln de x mais y, né? Isso aqui é 1 sobre x mais y também, vezes a derivada de x mais y em relação a y, que é 1. Ou seja, nós temos que df dy também, no ponto xy, é igual a 1 sobre x mais y. Certo? Agora vamos para as derivadas parciais de ordem 2.
Agora vamos para as derivadas parciais de ordem 2, né? Derivadas parciais de ordem 2, né? Vamos lá. d2f dx2 no ponto xy qualquer vai ser a derivada em relação a x. Opa, vou anotar esse negócio direito. Derivada em relação a x de 1 sobre x mais y, né? Então isso aqui vai ser menos 1 sobre x mais y ao quadrado vezes a derivada menos 1 x mais y ao quadrado vezes a derivada de novo de x mais y em relação a x, que é 1, né? Ok? Então, d2f dx2 no ponto x mais y, no ponto xy qualquer é menos 1 sobre x mais y quadrado, né? Muito bem, para quem não entendeu direito como foi que eu fiz essa derivada, você faz o seguinte, você considera 1 sobre x mais y, você pega o y como constante, um certo a, né? E aí quando você vai derivar isso aqui, você vai usar, você chama, sei lá, x mais y de u, deriva isso em relação a u, isso vai dar a derivada de u a menos 1, que é menos 1 sobre u ao quadrado, vezes a derivada de u, que é justamente a derivada de x mais y em relação a x. Ok? Depois a gente pode fazer uma continha mais... Mas eu acredito que todos vocês conheçam como derivar dessa forma, né? Muito bem. d2f dy2 no ponto xy vai ser a derivada em relação a y de 1 sobre x mais y, né? Isso aqui vai ser também da mesma forma menos 1 sobre x mais y quadrado vezes 1, né? Que é a derivada de x mais y em relação a y. Esse termo é zero, a derivada de y em relação a y é 1. Então você tem que d2f dy2 no ponto xy é menos 1 sobre x mais y quadrado. Por fim, a derivada parcial mista de ordem 2, a função também de classe C2 dentro desse domínio. Então, d2f dx dy no ponto xy qualquer, isso é a derivada em relação a x, da derivada em relação a y, que é 1 sobre x mais y. E a gente até já fez aqui. Isso aqui já dá menos 1 sobre x mais y quadrado, né? Coisa interessante, todas elas são iguais, né? Ok? Tranquilo, né? Muito mecânico, processo muito mecânico. Acho que vocês conseguem fazer isso tranquilamente, né? Muito bem. Seguindo adiante, vamos seguir adiante aqui. Deixa eu descer um pouco mais para a gente. Vamos para a segunda. Aqui é justamente garantir que as derivadas parciais mistas de ordem 2 comutam para cada uma dessas funções W, né? De novo, isso aqui vai acontecer quando essa função for de classe C2, né? Então aí a gente já tem essa situação bem específica aí, ó. Então vamos lá. Eu marquei esses dois itens porque são os mais interessantes para fazer. Esse aqui a gente já fez um parecido lá do outro lado, então vocês conseguem desenrolar. Vai ser acrescentar apenas algumas constantes lá em relação ao último item que a gente fez, né? E a reta onde o domínio vai estar contido, em vez de ser a reta x mais y igual a zero, vai ser a reta 2x mais 3y maior do que zero, né? Tudo que estiver acima da reta 2x mais 3y igual a zero. Então vamos lá.
pro item B aqui, né? Você tem W, tá, o enunciado, temos W igual a E elevado a X, mais X ln de Y, mais Y ln de X. Vai ser uma derivada louca. Então vamos lá. Primeiro, quem é que é Wx, né? Ou seja, a derivada de W em relação a X. Isso é elevado a X mais... Aqui ln de Y é constante, então 1 vezes ln de Y. E aqui Y é constante. A derivada do ln de X é 1 sobre X. Então vai ficar Y vezes 1 sobre X. Quando você ajeitar a casa, nós vamos ter que Wx é igual a E elevado a X mais ln de Y mais Y sobre X, né? Ok. Aqui, quem é que vai ser WY? WY é a derivada disso em relação a Y. Então, ó, em relação a Y isso é 0. Mais, aqui o X é constante. A derivada do ln de Y é 1 sobre Y. Aqui o ln de X é constante, a derivada de Y em relação a Y é 1. Então, quando você arruma a casa, você tem que WY é igual a X sobre Y mais 1, né? Ok? Então, vamos lá. Agora, WXY. Quem é que vai ser WXY? Vai ser a derivada em relação a X. Aliás, é a segunda derivada em relação a Y aqui, né? Certo? A segunda derivada em relação a Y aqui. Então eu pego WX e derivo em relação a Y. Então isso aqui é WX em relação a Y, né? Temos. Então isso aqui vai ser em relação a Y, esse termo é 0. Mais derivada do ln de Y é 1 sobre Y. Mais derivada de Y sobre X em relação a Y é 1 sobre X. Ou seja, WXY é 1 sobre X mais 1 sobre Y. A gente pode colocar assim tranquilamente. Por outro lado, não, está da mesma forma, né? Da mesma forma, nós temos que WYX é a derivada de WY em relação a X, né? Então, quem é que vai ser WYX? Vamos lá. WY em relação a X. É só complementar uma coisa que faltou aqui no WY. X sobre Y mais 1 vezes ln de X. Pronto. Então o WXY vai ser quem? O WY em relação a X. Vou pegar esse cara. Derivada de XY em relação a X. 1 sobre Y. Derivada do ln de X em relação a X. 1 sobre X. E aí a gente ganha que o WYX também é 1 sobre X mais 1 sobre Y. Assim, WXY é igual a
wyx como queríamos demonstrar, né? Z, falta, vamos ao item B, vamos fazer o item D agora, né? Processo também puramente mecânico, igual o outro, né? X sendo de Y, Y sendo de X. Entender. É X sendo de Y. Y sendo de X, é isso? Acho que é. Deixa eu só conferir. É. Mais XY, pronto. Mais XY, né? Opa, vou colocar aqui. Pronto. Então, quem é que vai ser WX? Derivados parciais de ordem 1. Derivadas parciais de ordem 1. Então, vamos lá. WX vai ser quem? Tudo vai ser derivado do produto, né? Ó, então, a derivada da primeira vezes a segunda. Então, vai ser... fazer devagar, né? Então, vai ser ddx... X seno de Y. Vamos fazer assim. ddx. Ah, não é regra do produto não. Tô viajando na maionese aqui, galera. Foi mal. Então, seno de Y é constante. A derivada de X em relação a X é 1. Viajei na maionese aqui, ó. Mais Y é constante. Derivada do seno de X é cosseno. Mais Y é constante. Derivada de X em relação a X é 1. Pronto, né? Agora quem é que vai ser o WY? Mesma forma, X é constante, derivada do seno de Y em relação a Y é cosseno, mais seno de X é constante, derivada de Y em relação a Y é 1. X é constante, derivada de Y em relação a Y é 1. Agora, derivadas parciais mistas, quem é que vão ser? Derivadas parciais mistas vão ser... Então, vamos lá, de novo. Sabe que WXY é WX derivada em relação a Y, né? Então, isso aqui vai ser quem? Vai ser a derivada em relação a Y dessa primeira equação aqui. Então, derivada do seno. Cosseno de Y mais cosseno de X é constante, derivada de Y em relação a 1. Y em relação a Y é 1. Mais derivada de Y em relação a Y. Então, WXY é cosseno de X mais cosseno de Y mais 1. Né? Por outro lado, o que a gente sabe? A gente sabe que WYX é igual a WY em relação a X. Né? Então, pega essa segunda equação, deriva em relação a X. Cosseno de Y é constante, derivada de X em relação a X é 1. Cosseno de Y mais... Só um momento aqui. Só fazer uma correção. Aqui não é cosseno, aqui é seno, né? Porque é daqui, ó. Derivada de Y em relação a Y é 1, repete o seno. Acho que eu viajei na maionese aqui. Muito bem. Então vamos lá. A derivada do seno em relação a X é o cosseno.
A derivada de x em relação a x é 1. Né? Você tem que w yx também é cosseno x mais cosseno y mais 1. Né? E, portanto, você tem que o wxy é o wyx como queríamos demonstrar. Muito bem. Processo também novamente mecânico, né? Mais interessante. Agora vamos para um problema interessante, apesar de um problema de natureza interessante, né? Mas problema também mecânico do ponto de vista de se fazer, né? Você pega o que a gente chama da equação de Laplace, né? A equação de Laplace você tem esse operador, que depois a gente vai chamar de operador laplaciano, né? E o operador laplaciano, ele tem uma propriedade muito interessante quando você estuda fenômenos, principalmente fenômenos ondulatórios, né? Tem algumas considerações que são muito interessantes de fazer, né? Então aqui para a equação de Laplace, né? O que nós vamos ter? Nós temos que a função de Laplace tem essa forma para uma função f, né? Essa f representa um campo de temperaturas, né? Tem uma figura aqui embaixo que representa isso. Então você põe uma fonte de calor e vê como é que esse calor se propaga, né? Ao redor dessa fonte aqui. Esse calor tem um certo comportamento aí. Mas ele tem um comportamento de fronteira e tem um comportamento estacionário e um comportamento transiente, né? Nesse vermelho não. Nesse caso, não, pior que tem que ser vermelho, né? Nesse caso, como se vocês se vocês forem olhar a equação do calor do ponto de vista normal, né? Vocês vão ver que essa equação, a equação do calor, ela vai ter um comportamento, tem uma parcela que depende diretamente da variação do campo de temperatura em relação ao tempo, né? Então ela é transiente aqui. Se vocês já fizeram hidráulica, é algo parecido com hidráulica transiente, mas então você tem uma coisa do tipo Laplaciano, tem amarelo não. Você tem uma coisa do tipo, você vai ter uma coisa do tipo você vai ter uma coisa do tipo o xx mais o y igual a um certo alfa ou t, né? Onde esse alfa é uma coisa chamada de fusividade térmica. É uma característica que depende explicitamente do material, de fusividade térmica, né? Então você supõe que essa propagação acontece num determinado estado estacionário, né? E aí se tiver no estado estacionário, e em algum estado estacionário você vai ter esse UT igual a zero. Eu suponho que considera algum estado estacionário. E aí você vai ter o T igual a zero. O T identicamente nula, né? T de T0, pelo menos nessa situação, nessa condição inicial. E aí você tem o que a gente chama de equação de Laplace, né? Que você tem o xx mais o y igual a zero. Não, o Laplaciano da função igual a zero, né? Certo? Depois a gente vai ver o que a gente chama desse operador Laplaciano aqui. Então, muito bem. O intuito do nosso problema é mostrar que todas essas funções aqui satisfaz a condição de Laplace. Ou seja, a gente tem essa situação laplaciana identicamente nulo para cada uma dessas funções, né? Então vamos lá. Certo? Então vamos ver. No item, eu marquei o item A, o item C e o item N. Não tem nenhum motivo especial para ter marcado esses três, porque eu
Eu quis pegar os três para fazer. Deixar o item B e o item D aí para vocês ficarem como exercício. Então, no item A, nós temos f de x, y, z como sendo x2 mais y2 menos e2, né? Então vamos ver se essa, verificar se f satisfaz a condição de Laplace, né? Então, verificar se f satisfaz a condição de Laplace. Pierre-Simon Laplace. Então vamos lá. df dx, ou fx, como vocês quiserem chamar aí, vai ser é, 2x, consequentemente d2f dx2 é só 2, df dy em x, y, z 2y, consequentemente d2f dy2 é 2 também. Por fim, d2f dz2, aliás, df dz no x, y, z é igual a 2e, ou seja, d2f dz2 é igual a 2 também, né? Agora, como? 2 não, desculpa, menos 2, né? Menos 2e que menos 2, certo? A menos 2z quadrado aqui. Só fazer essa correção, por isso que não estava dando zero. 2z quadrado. Aqui vai ficar menos 4z. E aqui fica menos 4. Né? Portanto, como? d2f dx2 mais d2f dy2 d2f dz2 é igual a 2 mais 2 menos 4 igual a 0. Isso implica que a função f satisfaz a condição de Laplace. Satisfaz a condição de Laplace. Então, ok, né? Vamos ver o item C. É elevado a menos 2y cosseno de 2x. Aqui é só u de xy, né? F de xy. É elevado a menos 2y cosseno de 2x. Menos 2y cosseno de... A minha memória é triste. Acho que eu vou ter Alzheimer logo. Então vamos lá, vamos ver quem é que são as derivadas parciais. Então as derivadas parciais são df dx no ponto xy é elevado a menos 2y é constante. A derivada cosseno menos seno, né? Então menos seno
Então vai ser, ó, e elevado a menos 2y vezes menos seno de 2x vezes a derivada de dentro, que é 2, né? Então, df dx no ponto xy qualquer é igual a menos 2 e elevado a menos 2y seno de 2x, certo? Ok. Só um minuto. Assim, d2f de x2 vai ser quem? d2f de x2 no ponto xy. Vamos ter o seguinte. Menos 2 é elevado a menos 2y é constante. O derivado do seno de 2x em relação a x dá 2 cosseno de x. Então aqui vai ficar menos 4 é elevado a menos 2y cosseno de 2x. Pronto. Agora vamos fazer para df dy depois d2f d2y, né? d2f dy2, desculpa. Então vamos lá. df dy no ponto xy qualquer vai ser quem? Só analisar aqui em cima. A derivada de e elevado a menos 2y cosseno de x em relação a y agora. Então, quando eu derivar e elevado a menos 2y em relação a y, cosseno de 2x vai ser constante. Então, isso vai ser menos 2 e elevado a menos 2y cosseno de 2x. E, consequentemente, d2f dy2 no ponto xy qualquer vai ser 4, que é menos 2 vezes menos 2, 4 é elevado a menos 2y cosseno de 2x, né? Quando você somar, quem é que vai ser d2f dx2 mais d2f dy2? Vai ser justamente menos 4 é elevado a menos 2y cosseno de 2x mais 4 é elevado a menos 2y cosseno de 2x, e isso dá zero, né? Então, consequentemente, nós concluímos que f satisfaz a condição de Laplace. Ok. Muito bem. O último item dessa seção, desse problema que a gente escolheu, foi o item E, né? Que é x² mais y² mais z² elevado a menos 1/2. Então vai ser f de xyz igual a x² mais y² mais z², tudo isso elevado a menos 1/2, né? Então vamos lá, quando a gente fizer df dx, vai ser quem? Vão ser as derivadas parciais. Vamos lá, né? df dx no ponto xyz qualquer vai ser menos 1/2 de x² mais y² mais z² elevado a menos 3/2, né? Menos 1/2 menos 1. Essa derivada dá de fora. Agora a derivada dá de dentro, né? A derivada dá de dentro vai ser a derivada de x² mais y² mais z²
tudo isso em relação a x, que vai ser 2x, né? Então, quando a gente arrumar a casa, nós vamos ter que... Nós teremos que df dx no ponto xyz qualquer vai ser igual a 2 morre com 2 menos x... Tá aqui. Menos x sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios, né? Muito bem. Dessa forma, quem é que vai ser d2f dx2, né? Vai ser a derivada desse cara em relação a x, correto? Que é uma derivada do quociente, então basta você... Olha, como é que você deriva o quociente, né? Derivada de cima vezes a de baixo, você tem menos 1 x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios menos a de cima, né? Vezes a derivada de baixo em relação a x, você vai ter 3 meios de x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado mais z elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a 1 meio. Vezes a derivada de dentro em relação a x, né? Que é 2x. Certo? Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Então você vai ter x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Quando você elevar 3 meios, quando você elevar elevado a 3 meios ao quadrado, vai sobrar só o cubo, né? Então, d2f dx2 xyz vai ser no final das contas aqui, vamos lá, ó. Vamos olhar, vamos trocar as ordens aqui, uma vez que a gente precisa fazer muita coisa aqui, né? Então, muito bem. Ó, vamos analisar, esse menos com esse menos dá mais, esse 2 aqui em cima morre com esse 2 aqui embaixo. Então, o que é que vai sobrar? 3x quadrado em cima. Ó, 3x quadrado, que multiplica isso aqui. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 1 meio. Menos x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3, elevado ao cubo. Pronto. Se você fizer essas contas de modo análogo, você vai perceber que d2f dy, a diferença entre essas derivadas e as outras derivadas lá vai ser justamente esse coeficiente, ó. Ao invés de ter 3x quadrado, você vai ter 3y quadrado, você vai ter 3z quadrado, né? Ok? Então vamos lá. Vou fazer isso aqui para a gente ver quanto é que dá essa conta, certo? Só um minuto. Então, se nós fizermos de modo análogo para as outras derivadas, o que a gente vai ter? Vamos ter que df dy no ponto xyz qualquer é igual a menos 1 meio. Aliás, para logo o final lá, né? Menos y sobre x2 mais y2 mais z2
elevados a 3 meios. E isso vai implicar que D2F dy2 no ponto XYZ é igual a (3y2) x2 mais y2 mais z2 menos x2 mais y2 mais z2 elevados a 3 meios sobre x2 mais y2 mais z2 ao cubo, né? E também a mesma coisa lá para df dz, ó. df dz no ponto XYZ é igual a x2 mais y2 mais z2, 3 menos em cima, embaixo, menos em cima. E d2f dz2 em XYZ também vai ter uma aparência semelhante. Você tem embaixo x2 mais y2 mais z2 ao cubo, e em cima você tem 3z2 que multiplica x2 mais y2 mais z2 menos x2 mais y2 mais z2 elevados a 3 meios, né? E aí quando você somar esse pessoal, né? Quando você somar, quem é que vai ser o Laplaciano, né? Portanto, d2f dx2 mais d2f dy2 mais d2f dz2 vai ser quem, né? Então vamos lá. Então, d2f dx2 d2f dy2 d2f dz2 vai ser igual. Vou pegar essa expressão lá de cima, vou colocar aqui para vocês verem. Você vai ter, ó, x2 mais y2 mais z2 elevado a 1 meio, que multiplica. Ó, vou colocar logo o denominador, né? Passar uma linha bem grande, pronto. Vou colocar aqui x2 mais y2 mais z2 ao cubo. Aí aqui eu vou ter, ó, colocar o 3 aqui na frente. x2 mais y2 mais z2 vezes x2 mais y2 mais z2 a 1 meio menos, ó, olha só, eu tenho uma vez, ou melhor, menos uma vez x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 meios, menos duas vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 meios, menos 3 vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 meios. Então você vem menos 3 x2 mais y2 mais z2 elevados a 3 meios. Só que quando você olhar esses caras aqui, ó, observe que esses rapazes aqui, x2 mais y2 mais z2 vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a 1 meio, isso aqui é ninguém mais, ninguém menos que x2 mais y2 mais z2 elevados a 3 meios. Então você tem 3x2 mais y2 mais z2 elevado a 3 meios, menos 3x2 mais y2 mais z2 elevados a 3 meios. Isso aqui é zero. E assim, f satisfaz a condição, né? Como queríamos demonstrar.
Ok? Acho que não tem nenhuma dúvida com relação a esse problema, né? No problema 4 ele diz o seguinte, ele quer que você ache todos os polinômios harmônicos, né? E ele explica justamente o que é uma função harmônica. Vamos ter aqui f é harmônica se o laplaciano de f é identicamente nulo, né? Que é exatamente o que a gente fez no problema anterior, certo? Você tem mostrar que todas aquelas funções do problema anterior, o que nós fizemos no problema anterior foi mostrar que todas aquelas funções de fato são harmônicas, ou seja, que satisfazer a condição de Laplace significa ser harmônica, né? Esse operador, somatório do d2f dxi quadrado para todos os elementos do domínio, é um operador que a gente chama de operador laplaciano, representado por esse delta. Esse delta f representa o laplaciano, né? Alguns autores representam esse operador como sendo um nabla 2 aqui, o mesmo do gradiente. A gente não chegou em vetor gradiente, mas isso aí representa também como um nabla 2, também nabla 2 ou delta f. Você tem sempre essas terminologias, essas nomenclaturas aqui para laplaciano. O laplaciano é justamente esse operador ali, d2f dx2 mais d2f dy2, ou no caso o somatório dos d2f dxi, né? Para ir variando de 1 a n, aí, se tiver uma função de n coordenadas, né? Então esse aqui é um desses dois caras aqui, o operador laplaciano, certo? No ponto xy qualquer. Muito bem. Então ele quer que eu ache todos os polinômios de grau 3 que são harmônicos. Ou seja, você tem uma expressão dessa forma. O de xy igual a ax3 mais bx2y mais cxy2 mais dy3. Eu tenho que colocar dentro dessa u o fato dela ser harmônica, né? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, por hipótese, u é harmônica. U é harmônica, né? O que isso implica? Isso implica que o laplaciano é zero, né? Ou seja, d2u dx2 mais d2u dy2, isso aqui é identicamente nulo para todo xy no domínio. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos ver quem são as derivadas parciais de u, né? Quem são as derivadas parciais de u? Vamos ver quem é isso aqui. Vamos lá. Quem são as derivadas parciais de u? Né? Vamos ver isso aí. Tá muito bem. Vamos lá. Quem é que é du dx? Então, du dx no ponto xy qualquer vai ser, ó, 3ax quadrado mais 2bxy mais cy2 mais 0, né? Quem é que vai ser d2u dx2, então, nesse caso? d2u dx2 no ponto xy vai ser dado pela expressão 6ax mais 2by, só isso, né? Esse termo dá zero em relação a x. Ok? Por outro lado, o que é que nós vamos ter? Quem é que vai ter? Quem é que vai ser? Du dy no ponto xy. Então vai ser, ó,
Se você olhar para a lei de formação lá em cima, primeiro vai ser 0 mais bx quadrado mais 2cx mais 3dy quadrado. Então quem é que vai ser d2u dy2 no ponto xy, né? Vai ser, ó, esse termo dá 0, então vai sobrar 2cxy aqui, tá? Só para deixar claro. Esse termo dá 0, aqui vai dar 2cx mais 6dy. Então quando você comparar essas coisas, né, o que a gente vai ter que ter? Certo? Só para a gente fazer essa comparação. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Então, quem é que vai ser o Laplaciano no final das contas? Então, como é harmônica, Laplaciano é 0. Você tem que d2u dx2 d2u dy2 vai ser igual a 6ax mais 2by somado com 2cx mais 6dy. E isso aqui tem que ser 0, né? Ou seja, nós vamos ter que 6a mais 2c x 6a mais 2cx mais 2b mais, aqui é 6, viu galera, 6dy 6dy é 0, né? Aí você vai ter um polinômio desse tipo igual a 0 se só se nós tivermos que esses coeficientes são iguais a 0, ou seja, 6a mais 2, porque isso aqui, como isso independe do valor de xy, né, isso aqui vai ser igual a 0 se só se todos os coeficientes forem iguais a 0, ou seja, você vai ter 6a mais 2c igual a 0, 2b mais 6d igual a 0. Daqui você tira que o c é menos 3a, daqui você tira que o b é menos 3d. E aí quando você substituir, portanto, o de xy harmônico se só se tem a seguinte cara, né? Qual é a cara? O de xy igual a ax3 menos 3dx2y mais menos 3axy2 mais dy3. Então você tem onde A e D são A e D de dado, A e B não, A e D de dado são números reais aí, né? Então você tem que ter essa cara, todo polinômio em x e y
do R2 na reta harmônica tem que obrigatoriamente ter essa cara. Ok? Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa e a gente dá uma parada, né? Porque senão os problemas ficam, o vídeo fica muito grande e, como eu disse, o vídeo com mais de 1 hora começa a ficar muito enfadonho e ninguém assiste mais, né? Então aqui por hipótese U é harmônica. Isso significa o quê? Significa que o Laplaciano de U é zero, né? Ou seja, D2U dx2 mais D2U dy2 é identicamente nulo, né? Tem que ser zero para todo xy aí. No domínio da U aqui. Pelo menos no interior do domínio da U, né? Muito bem. Então, nós vamos mostrar que DF é... Pois é, aqui acho que tem um errinho de digitação. Que não é DF, é para ser DU. Deixa eu só conferir. Realmente tem um errinho de digitação, tá? Então aqui vocês... Onde tem... Vocês coloquem o seguinte... du dx e du dy também o são, né? Também o são, tá? De forma abreviada. Pronto. Só para vocês corrigirem aí, ok? Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: se o harmônico, o tem que ser pelo menos de classe C2, né? E aí, para eu garantir que essas derivadas parciais são harmônicas, eu tenho que garantir que U tem que ser pelo menos de classe C3, né? Para garantir que essas derivadas existem e são contínuas. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que U tem que ser pelo menos de classe C3, né? No domínio da U, pelo menos no interior do domínio da U, né? Não sei se nela toda, mas pelo menos no interior do domínio ela tem que ser de classe C3, né? Para garantir que existem essas derivadas, certo? Então vamos lá, a segunda coisa, quem é que vai ser o Laplaciano de du dx e o Laplaciano de du dy, né? Então vamos lá. Então o Laplaciano de du dx vai ser quem? Vai ser a derivada, isso aqui significa que a derivada segunda em relação a x, o Laplaciano de du dx é a derivada segunda em relação a x duas vezes da du dx, né? Mais a derivada segunda em relação a y duas vezes da du dy. Por isso que eu estou dizendo que essa função tem que ser pelo menos de classe C3, porque se ela não for, essas derivadas não vão existir, né? Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser d3u dx2, né? Mais d3u dy dx aqui, né? Desculpa, aqui não é dy, é dx. dx dy2. Como ela é de classe C3, essas derivadas comutam, então não tem problema com relação a isso. Então, tá aqui o Laplaciano de du dx. Agora vamos ver o Laplaciano de du dy. Isso aqui vai ser d2 dx2 du dy mais d2 dy2 du dy. Isso aqui vai ser d3u dx2 dy mais d3u dy3, né? Então a gente tem que mostrar que a gente tem que mostrar
devemos mostrar que o Laplaciano de du dx igual ao Laplaciano de du dy igual a zero, né? Identicamente nulo aí para todo x, y no domínio. Muito bem. Então vamos ver o seguinte, ó. Como U é harmônica, primeiro observe o seguinte, a gente já viu das equações acima, né? Então, das equações acima, o que a gente tem? Nós temos que, aqui em cima, você tem que o Laplaciano de du dx, né? Vamos olhar aqui para o Laplaciano de du dx. Certo? dx3. Só corrigindo aqui. Vamos olhar para o Laplaciano de du dx. Isso aqui a gente sabe que é d3u dx3 mais d3u dx dy2, certo? Só que isso aqui eu posso reescrever da seguinte forma, ó. Isso aqui eu posso reescrever da seguinte forma, certo? Isso aqui pode ser d dx, ó, de du dx2 mais d dx de quem? De d2u, aqui d2u dx2, d2u dy2, né? Ó, aqui eu tenho a derivada terceira de 1 em relação a x 3 vezes. Aqui eu tenho a derivada em relação a x, da derivada segunda em relação a u de du dy2. Bocejada medonha. Só que a derivada é um operador linear, então eu posso somar essas duas coisas aqui, né? Então isso aqui vai ser igual, vou fazer na outra linha. Isso aqui vai ser igual a d dx, uma derivada só daquele pessoal todo. d2u dx2, d2u dy2, como U é harmônica, você vai ter que isso aqui, nós temos que Laplaciano de du dx Laplaciano de du dx é igual a d dx de zero, né? Porque se ela é harmônica, isso aqui dá zero. Isso aqui é zero. Identicamente nulo. Isso implica que, como o Laplaciano de du dx é zero, isso implica que du dx é harmônica. O que vai mudar para du dy é a forma como você agrupa as derivadas, né? Vamos ver aqui, ó. Para du dy, né? Então, quem é que vai ser o Laplaciano de du dy? Isso aqui vai ser d dx2 de du dy mais d dy2 de du dy, né? De novo, só para a gente frisar, né? Até já fizemos essa continha lá em cima, né? Isso aqui vai ser
D3U dx2dy mais D3U dy3, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar essa galera aqui, ó. Como o é de classe C3, essas derivadas comutam, né? O é de classe C3 dentro, pelo menos no interior do domínio da U, né? Então, nós temos que é justamente o mesmo argumento lá em cima que eu utilizei para fazer a troca, né? Aqui eu acho que esse argumento não precisou ser tão forte, porque a derivada é toda em relação a x, né? E aqui ela não estava com a ordem trocada, mas... Então aqui eu vou precisar trocar a ordem. Então, D3U dx2dy é idêntica a D3U dy dx2 aqui, certo? Portanto, o que a gente tem? O Laplaciano de du dy vai ser igual a dy d2u dx2 mais, que eu nem preciso, porque derivada terceira em relação a y. Então, dy d2u dy2, né? De novo, a derivada é um operador linear. Ddy é linear. Isso aqui vai ser igual a ddy d2u dx2 d2u dy2, como é harmônica, nós temos que isso aqui é zero, né? Laplaciano de u d2u dx2 d2u dy2 é zero, né? E daí nós temos que o Laplaciano de du dy, que é igual a ddy de d2u dx2 mais d2u dy2 é igual a ddy de zero, que é zero. Isso mostra que du dy é harmônica. Como eu disse, a única diferença foi realmente fazer a troca das ordens das derivadas. Beleza? Um problema simples, também trabalhoso, de novo, que eu preciso frisar lá em cima uma coisa importante, que é o fato dessa função ter que ser pelo menos de classe C3, como eu já disse para vocês antes. Eu não posso sair derivando uma coisa sem saber se inicialmente essa derivada existe, né? Então é importante a gente levar isso em consideração, mas é uma questão relativamente simples, né? Muito bem, então eu vou encerrar o vídeo, galera, só para explicar de novo. A gente vai tentar manter os vídeos numa vizinhança da 1 hora, para não ficar muito chato para vocês, né? Até para os vídeos não ficarem muito longos, esse pessoal fica baixa, assiste, apaga, baixa, assiste, apaga, né? Para quem não tem muitos dados disponíveis. Beleza? Então até a próxima, a gente continua agora no próximo vídeo. Valeu, tchau!